A gente tem uma dificuldade, vamos falar aí, um ego, que é o problema aqui, né, de mudar de opinião, e a gente precisa começar a normalizar isso, principalmente nesse mundo de muitas informações que a gente recebe. Mas acho que isso acontece muito dentro das corporações, né? A gente tem muito esse perfil ainda. E aqui, Pedro, o que eu vejo é que quando a gente fala de dados, né, e tem uma teoria do, se eu não me engano, o nome dele é Russell Ackoff, que ele criou uma pirâmide, que basicamente ela mostra a evolução do dado até você tomar a decisão, né? Chama pirâmide Deichel, né? Então você tem os dados, esses dados eles geram informação, essa informação gera um conhecimento e assim você consegue tomar uma decisão ali, ter sabedoria para tomar uma decisão. E o que eu vejo é que grande parte das organizações, e se conecta muito com o primeiro ponto que a gente trouxe ali em relação a como as empresas veem dados, é que elas não conseguem trabalhar com esses dados, elas não conseguem evoluir dentro dessa pirâmide, né? E quando a gente fala de tomada de decisão, quanto mais a gente avança, mais a gente mitiga riscos e mais a gente agrega valor naquilo que a gente precisa decidir, né? E eu acho que até a própria cultura de dados, né, a partir da velocidade que a gente está tendo de evolução, né, das empresas, evolução do ser humano, acho que essa cultura, a gente está falando muito sobre isso, porque hoje, digamos que a janela de tomada de risco ela é bem menor do que anteriormente, né? Se a gente olha para 50 anos atrás, se você tomasse uma decisão ali e errasse, né, as consequências elas não seriam tão graves quanto elas são hoje, né? Então hoje um erro ele pode ser fatal, assim. Então, voltando à sua pergunta, eu vejo que as lideranças elas não se sentem confortáveis, primeiro, porque ainda culturalmente existe um peso da cadeira, da posição que elas ocupam, das pessoas esperarem de fato que elas tomem aquela decisão porque elas foram contratadas para isso. Mas acho que tem um segundo ponto aqui, de como a gente está conseguindo trabalhar com esses dados, que estruturas básicas, e aí vou voltar no ponto da Lu, aqui a gente não está falando para criar um BI, aqui a gente não está falando para criar ali, usar inteligência artificial, acho que isso depende muito do seu estágio de evolução, mas quais são as estruturas básicas, né? Como eu coloco o meu dado em uma estrutura em que eu consigo ter uma visualização, como eu consigo trazer pessoas que entendem um pouco mais. Então, às vezes a gente vê pessoas, empresas que estão batendo ali um martelo, mas não necessariamente sabem o que estão fazendo e aí acabam desperdiçando, não sabem como utilizar, né? Então, acho que tem esse ponto de você trazer essas pessoas que estão especializadas, entender o porquê você está querendo utilizar aquele dado, porque muitas vezes existe isso também. As empresas precisa trabalhar com dado, coloca isso como propósito, porque precisa trabalhar com dado, e dado não é propósito, né? A não ser que você seja uma empresa de dados, dados não é o propósito da sua empresa, é o que, né? O porquê que ele o que ele vai fazer, o que ele vai ajudar. Então, acho que o ponto aqui é diminuir o peso da liderança, entender que não é porque você assume uma cadeira de alta liderança que você sabe de tudo. Acho que esse é o principal ponto. Você tem sim uma experiência, mas você precisa entender onde ela vai ser aplicada e construir estruturas, né, passo a passo, criar ali um roadmap de estruturas que você vai construir para conseguir, né, de fato, gerar conhecimento daquelas informações que estão sendo observadas. Legal, eu até pego isso aí, e se a gente fizer uma transposição para as nossas vidas, né, pessoais, eu acho que existe um gap, daí pensando no gap de conhecimento, as pessoas têm muita dificuldade em enxergar os dados. A gente vê assim em época, especialmente agora em época de coronavírus e tudo mais, onde dados médicos são compartilhados com a população em geral. Quer dizer, como é que eu analiso um estudo clínico randomizado, uma meta-análise e tiro conclusões com isso? É muito difícil. This is Growthaholics.